exata imagem de minha mãe, bordando uma imensa manta, grande o bastante para cobrir 3 pessoas ao mesmo tempo. Toda noite ela adicionava cores à sua base branca. Uma pequena flor, ramos, pássaros. No início ela fazia com uma certa pressa, principalmente a borda vermelha no limite do tecido. Um trabalho delicado, detalhado, lindo. Mas depois que ela passou a bordar o interior, cada pétala era preenchida com paciência. Certa vez eu perguntei o motivo da demora para finalizar essa peça. Eu, como uma jovem hiperativa, já estava cansada desses mesmos desenhos. Gostaria de ver minha mãe criar novos padrões. Por muito tempo eu não obtive resposta. Desde que meu pai havia sido convocado para a guerra, ela passou a falar muito pouco comigo ou com minha tia, que morava conosco. Nós achávamos que a guerra ia acabar mais depressa, que meu pai não seria convocado a servir. Ele não passava nos requisitos de visão e saúde. Porém, 3 anos de conflito depois, não importava mais se o homem estava apto ou mesmo se era militar. A única característica pedida no momento era ser homem. Algumas corajosas mulheres iam por livre ou espontânea vontade, mas não eram bem recebidas. Todo fim de tarde, o serviço postal do exército entregava correspondências. Nunca recebemos nenhuma carta de papai, mas também não recebíamos notícias ruins. Assim que os soldados passavam reto pela nossa porta, 1/3 era rezado, em agradecimento e pedindo misericórdia. Essa foi a nossa rotina por quase 1 ano. Depois eu lia e caía no sono. Minha tia cozia roupas de bebê para vender, uma renda extra que conseguíamos em meio ao caos. E minha mãe bordava manta. Houve uma noite muito fria, em meio ao inverno gelado da França. Uma daquelas madrugadas em que eu, minha mãe e minha tia tínhamos que dormir juntas para nos esquentar. Mas nem isso estava adiantando. A temperatura estava gelada demais e o calor humano não era o suficiente. Pedi à mamãe que nos cobrisse com a manta, mesmo com o bordado não finalizado. Assim que ela estendeu o cobertor sobre mim e sobre minha tia, uma onda de paz e de conforto me invadiu. Era como se tudo que eu precisasse estivesse ali, naquela manta, cuja extensão não chegava a estar nem 1/3 bordada. No entardecer seguinte, recebemos em nossa porta um oficial entregando os pertences de meu pai. Eu perdi um pai, minha mãe um companheiro da vida inteira. Aos 14 anos eu achava que já entendia o significado do amor. Estava enganada. Aquela foi a primeira noite em que mamãe não bordou a manta. Ela nem mesmo a tocou. E mais 2 noites seguiram sem que minha mãe aumentasse o número de flores coloridas. Perguntei novamente o porquê da demora para terminar. Eu não vou mais bordar, minha querida. Quando seu pai foi embora para a guerra, ele tinha acabado de me presentear com as linhas e as agulhas. Já na porta ele me disse: vou voltar antes mesmo de você terminar de bordar essa manta. No começo eu corri com o bordado, pensando que quanto mais rápido eu acabasse, mais rápido ele voltaria. Mas as coisas de Deus não são assim. Então eu resolvi demorar muito para terminar, para que quando ele chegasse, a promessa que ele fez fosse cumprida. Eu passei a noite pensando em tal promessa e em como a minha mãe foi leal ao meu pai. Todos os dias ela tirava alguns minutos para pensar especialmente nele, enquanto furava o tecido e passava as linhas coloridas pelo buraco. A guerra acabou, fomos vencedores.
Minha mãe faleceu alguns anos mais tarde e meses depois minha tia. Eu não tinha pensamentos sobre casamento. O mundo estava mudado. Agora na França as mulheres trabalhavam onde queriam e eu me tornei secretária de um dos maiores bancos nacionais. Certa tarde de verão, enquanto tomava café no centro da cidade, conheci um homem muito bem apessoado e respeitoso. Ele havia sido militar, serviu por 2 anos na marinha, antes de abrir um dos primeiros postos de gasolina de Nice. Minhas ideias sobre casamento mudaram. Nos apaixonamos e ele fez o pedido. Passamos 15 lindos anos juntos. Tivemos 2 garotinhas graciosas que brincavam no grande campo ao lado da nossa casa, quando a notícia do início de uma nova guerra explodiu. Na caixa dos correios, uma carta do exército francês gritou aos olhos. Estava convocado para, em 7 dias, se apresentar ao serviço. Foram os piores 7 dias da minha vida, mas também os melhores. Nenhum de nós foi trabalhar. Não mandamos as meninas para a escola. Passeamos na praia, brincamos. Todas as noites nos amávamos. No dia de sua partida, abri o baú que havia trazido da casa de minha mãe. E dele, retirei a manta, ainda apenas 1/3 bordada. Ele tocou os bordados antigos, abraçou a manta e eu a cheirei. Estava com um pouco de odor de mofo, mas, para mim, o conforto continuava inabalável. Você vai voltar antes mesmo de eu terminar de bordar essa manta, disse-lhe, antes de beijar sua testa e depois sua boca. Neste momento, as meninas estão jogando dominó, enquanto eu estou sentada aqui, terminando de bordar o miolo amarelo dessa flor. E agora eu quero pedir a ajuda de todos vocês, para que cada um borde também uma flor, uma folha, um ramo, o que vier no seu coração, para que a gente torne essa manta branca mais colorida e mais significativa nessa história.